Quantas pessoas você conhece que estão depressivas, que tomam antidepressivos? Bem, se as células cerebrais não estão recebendo nutrientes, elas não conseguem funcionar corretamente. Elas funcionam em uma capacidade mais baixa, depressiva. E você fica depressivo. Então você toma remédios. Isto corrige a causa do problema? Soluciona a mesma? Não. Isto só a piora. Mais remédios. Não há nenhum medicamento, nenhum, que não sejam eventualmente tóxicos ao fígado. Agora você toma remédios e envenena o seu fígado, além dos problemas que você já criou com os alimentos. E frequentemente com o seu emprego, algumas vezes com os sprays e químicos que usa na sua casa. Todas estas coisas são tóxicas. Não faça isso. Quando o corpo libera estas toxinas, para onde elas vão? Para a corrente sanguínea. E elas são filtradas pelo fígado. É dito a muitas pessoas que o fígado é um filtro. Sim, ele é. Mas provavelmente centenas de outras funções. Por favor, não fale do fígado como somente um filtro. Ele tem muitas e muitas funções. Mas em todo caso, logo, o fígado filtra as toxinas que o corpo, então, as elimina. E se você não fizer nada, e os médicos não sabem, o fígado fica mais prejudicado do que estava antes. Ele fica mais tóxico do que estava. E você não pode fazer isso. Você tem que auxiliar o fígado a liberá-las. Enemas de café. Rapidamente. Comemos, ficamos com dor de estômago. Vamos ao médico, ele nos prescreve alguns remédios, nos envenenamos mais um pouco, e então sentimos fome e comemos mais um pouco. Este não é o modo certo de tratar o seu corpo. Então, as pessoas tomam antidepressivo e anti-isso, anti-aquilo, este remédio, aquele remédio. Vimos pacientes chegarem com listas de medicamentos e químicos para todo o dia, para todo o tipo de doenças, do tamanho deles. Eles melhoraram? Não. Cada novo medicamento tem efeitos colaterais e provoca uma nova doença. E eles vão ficando cada vez mais doentes. É um grande negócio, muito bom. Este é outro problema da terapia de Gerson. É um péssimo negócio. Enxaquecas. Havia um artigo enorme. Acho que foi na revista Newsweek ou na In Time. Desculpe, não me lembro em qual delas. Provavelmente há alguns anos atrás. E acontece que nos Estados Unidos há 40 milhões de pessoas confirmadas que sofrem de enxaquecas. Não significa que todos os casos de enxaqueca sejam conhecidos. Alguns sofrem em silêncio e têm dores de cabeça, ok? 40 milhões. E prescrevem medicamentos e mais medicamentos a eles. A média das pessoas toma 40 tipos diferentes de remédios para a enxaqueca. E em muitos casos não adianta nada. Alguns até mesmo tomam morfina. Alguns tomam centenas de remédios diferentes. Crianças têm enxaquecas. As enxaquecas são causadas pelo quê? É simples, toxicidade. Um enema de café e a enxaqueca vai embora. Mas isto não é um bom negócio. Quem vai ganhar dinheiro com isso? E se você curá-la com alimentos orgânicos, vegetarianos e sucos de cenoura, quanto dinheiro o complexo médico industrial e todas as empresas químicas podem ganhar com uma saca de cenouras quando são orgânicas? Não é um bom negócio. Sabe? Meu pai dizia, estude a natureza. Suas leis eternas irão protegê-la. Alimentos naturais, viver de forma natural e os nativos de diversos locais do mundo que chamamos de subdesenvolvidos ou de selvagens ou algo do tipo, não importa, eles não ficam doentes, eles vivem da natureza e eles não deterioram o solo. Eles não destroem o meio ambiente. Estude a natureza. O corpo cura a si mesmo. Só damos a ele o poder de curar-se. Restauramos a habilidade de cura dele. Não gosto de me vangloriar, geralmente. Mas há algo que precisa ser dito, porque impressiono as mulheres. Tenho 81 anos de idade. Não tenho nenhuma mancha senil. Alimento-me deste modo, só como alimentos orgânicos. Eu me esforço, luto todos os dias pela minha saúde. Dirijo uns
30 quilômetros todas as vezes para ir a um lugar onde possa comprar todos os meus alimentos orgânicos. Mas vale a pena. Nunca fiquei em um hospital, nem mesmo tenho um médico. Não tomo medicamentos. Não tomo medicamentos, não fico hospitalizada, não tenho doenças. Não tenho que parar de trabalhar porque estou doente. Esses tipos de coisas não acontecem comigo. Na realidade, tenho feito longas viagens pela Europa. Há um outro ponto muito importante que quero levantar. Muito recentemente, houve uma notícia sobre Wisconsin, nas escolas de Wisconsin. Eles modificaram o que davam para as crianças. Eles retiraram todas as máquinas e dispensaram os doces, os fast foods e alimentos que não eram saudáveis. E eles colocaram alimentos frescos, algumas frutas. Eles modificaram a alimentação completa das crianças nas escolas. E o resultado? Não foram mais encontradas armas. Acabaram as brigas. Não houve mais crianças sendo mandadas para o diretor devido ao mau comportamento. Não houve mais faltas, pois as crianças iam para a escola e gostavam disso. Não mais professores pedindo demissão por não conseguirem lidar com o estresse provocado por crianças indisciplinadas. Tudo o que você tem que fazer é modificar um pouco a sua alimentação. Então, por que o país inteiro não faz isso? Porque não é um bom negócio. Por que isso não é divulgado por todo o país? Por que você não leu sobre isso em outros jornais? Porque não é um bom negócio. E os jornais vivem de publicidade da indústria farmacêutica, de produtos químicos alimentícios e de processamento de alimentos. Alimento fresco e cru, ninguém ganha dinheiro com o mesmo, só o fazendeiro. E quem se importa com o fazendeiro? Não é um bom negócio. Acredito que todas as doenças, especialmente as crônicas, sejam causadas por uma nutrição deficiente. O sistema imunológico desiste, ele tenta e tenta, luta e luta, mas então chega um tempo em que ele não consegue mais fazer isto. O sistema imunológico desiste e os sistemas enzimáticos, o hormonal e de minerais e todos os equilíbrios, tudo para de funcionar e algo acontece. Quer você chame a doença por nomes diferentes, tanto faz. A causa subjacente é sempre a mesma: toxicidade e deficiência. E isto, sendo uma verdade, é fácil de lidar com a mesma. Se você conhece o problema, X igual a S, então Y igual a S. Logo, você sabe qual é a resposta. Então, coma seus alimentos ricos em nutrientes orgânicos, sem aditivos químicos, conservantes e todos aqueles venenos. E você mantém seu corpo limpo. Previne que ele acumule toxinas, pois as toxinas e venenos também são definidos como inibidores enzimáticos. Se inibir as enzimas, nada funciona direito. Os médicos dizem aos pacientes que uma vez que haja placa em suas artérias, elas nunca mais desaparecerão. Não discuta com os médicos, não há nenhum sentido nisso. Diga a si mesmo: sim, doutor, está correto, não desaparecerá com os seus métodos. Vimos um paciente com 90% de obstrução em todas as artérias, incluindo do cérebro ao coração, aos pulmões. Ela mal conseguia andar de 4 até o banheiro, sem oxigênio. Ela não conseguia nem dormir sem ele. O médico disse a ela: se você não fizer a cirurgia de ponte, bypass, imediatamente, nem mesmo verá o fim de semana. Ela não a fez. Ela veio para o México, saiu da Flórida. 2 anos mais tarde, o mesmo médico disse: suas artérias estão 100% desobstruídas. De 90% de obstrução para 100% de desobstrução. Pode ser feito. Demanda tempo. Demanda energia. É um trabalho intensivo. Esta é a desvantagem. Mas você consegue ficar livre não só de uma doença. Seja doença cardíaca, seja artrite, não se pode curar seletivamente. Se você realmente fica curado, tudo fica curado. Para mulheres, esta situação é ainda pior. Pois as mulheres se casam e querem ter filhos. Elas os têm.
elas dão à luz a um bebê. Seus corpos ficam tão enfraquecidos, tão prejudicados, tão desnutridos, que mal conseguem manter o equilíbrio em situações normais. E quando vem a gravidez, e então seus corpos têm que gerar um completo e novo metabolismo, um bebê, e não obtiveram os nutrientes, não têm reservas deles, e nem mesmo estão comendo o tipo certo de alimento para prover ao bebê. Acontece uma situação muito triste, quando uma mulher, algumas vezes após ter o primeiro filho e outras após o segundo, tem câncer. O corpo dela entra em colapso, os nutrientes vão para o bebê. A natureza favorece o bebê. Os nutrientes vão para o bebê e as mulheres ficam doentes com câncer. É horrível. E os médicos ficam dizendo proteína, proteína, proteína. Isso é lixo. Proteínas geralmente são carne, peixe, queijo, frangos e ovos. Isto é coisa morta, carne e frango. E carne é carne morta. É corpo morto. Tive que dar outro nome, porque as pessoas a comem. Peixe é relativamente menos prejudicial, mas nos dias de hoje, quase todos os peixes possuem alto teor de mercúrio. E isto não é exatamente a melhor coisa do mundo. É veneno. Envenena o cérebro. Você envenena o seu corpo inteiro e depois fica surpreso que exista doença mental e depressão? E este horrendo nível altíssimo de prescrição de medicamentos para depressão, tão assim chamada, do que eles a chamam de depressão médica? É porque é médica. É claro que tem que tomar remédios. Ninguém pensaria apenas em comer corretamente e desintoxicar o corpo, e se certificando de que o corpo funcione adequadamente. Isso é tudo o que é necessário. Muitos anos atrás, creio que há mais de 30 anos, eu estava viajando pela Europa com alguns amigos. E na Europa, o International Herald Tribune é meio que conectado com o New York Times. É inglês e é distribuído em grande parte das grandes cidades da Europa. Eu estava pegando este jornal e havia um artigo lá, 30 anos atrás, sobre uma pesquisa feita sobre a esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença mental? De forma alguma. É uma doença física. Os pesquisadores, naquela época, descobriram que pessoas que tinham esquizofrenia tinham intermediários mal digeridos. Não digeridos completamente, provenientes das proteínas. Em outras palavras, carne, queijo, peixe, frango, ovos, proteína animal. Eles tinham substâncias mal digeridas em seus sistemas. E eles também descobriram que não estavam só na corrente sanguínea, mas também na urina. Então, os mesmos pesquisadores concentraram estes produtos intermediários que o corpo não conseguia digerir até o produto final. Eles os concentraram e os injetaram em voluntários saudáveis. E eles desenvolveram sintomas da esquizofrenia. Mas os voluntários saudáveis tinham um sistema digestivo saudável, tinham enzimas pancreáticas suficientes para digerir estes produtos intermediários até o produto final. E quando isto acontecia, algumas horas depois eles voltavam ao normal. Mas eles têm a prova, que é a digestão da proteína, a falta da digestão adequada, que estava provocando a doença. O que todos os conhecidos hospitais estaduais exigem por lei? 3 refeições com proteína por dia e muitos remédios.